Os defensores da emenda que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos contam com uma aliada de peso, a opinião pública. Uma pesquisa do Ibope, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Estado de São Paulo, mostra que 83% dos brasileiros são favoráveis à diminuição da maioridade penal para 16 anos. E apenas 15% são contra. O deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, é favorável à redução da maioridade penal. Ele apresentou no ano passado um projeto de decreto legislativo que propunha a convocação de um plebiscito para se discutir a redução da maioridade penal, uma das suas principais bandeiras de campanha no último pleito. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu queria começar a discutir com o senhor a questão do plebiscito, que ainda é um tema bastante controverso. Muita gente acha que não se deve submeter isso porque, de certa forma, a própria empolgação da opinião pública com números tão expressivos quanto esse que eu acabei de dizer aqui, dessa pesquisa de 83%, iria naturalmente influenciar direto a posição do eleitor, né? Que às vezes não se confunde tanto com a opinião pública, mas é muito influenciado. Como é que o senhor avalia isso? Bom, o primeiro passo, a minha atitude em solicitar ou encaminhar um projeto de decreto legislativo é porque nós tentamos uma PEC também, ou seja, são várias tentativas aqui na Câmara dos Deputados para reduzir a maioridade penal. E é um compromisso meu de campanha, e não é só por isso, eu tenho uma convicção, porque todo o remédio que foi dado até que não surtiu efeito. Toda a realidade que nós vivemos do sistema prisional atual e também da forma como está sendo implantada as penas e a maioridade acima de 18 anos, nada deu resultado. A violência aumentou de forma elevadíssima. Jovens e adolescentes que há tempos atrás cometiam pequenos delitos, hoje cometem crimes bárbaros contra a vida da população. Então, por isso que eu apelei. Ora, para a PEC, como ela não surtiu efeito, então nós fomos para um decreto legislativo solicitando plebiscito. Eu entendo de que quando o governo muitas vezes quer fazer um plebiscito, ora, o plebiscito é para a opinião pública participar, independe se ela é contra ou a favor de determinada matéria. Então, por ser opinião pública de forma esmagadora a favor, é óbvio, entende-se que daria a redução da maioridade penal pela opinião pública. Agora nós temos um projeto que está andando aqui na casa e até parte da comissão que faço, estamos discutindo nessa comissão especial. Então eu vejo com expectativa boa de que nós vamos conseguir reduzir a maioridade penal no nosso país. Agora o senhor afirmou que seria uma forma de inibir a violência. Mas esse jovem que pratica esses crimes, será que ele pratica na certeza da imputabilidade que ele goza hoje, em função de uma maioridade fixada em 18 anos? Ele sabe que ele não tendo até 18 anos, ele pode praticar um crime que no máximo ele vai ficar 3 anos numa entidade de recuperação. Será que a cabeça dele funciona assim, deputado? Eu acredito que sim. Eu acho que não é só isso, não. Eu acho que, primeiro, a questão dele não responder pelos seus atos, ele também lhe facilita, até porque o crime organizado terceirizou. Nós temos jovens de 16 para 17 anos que comandam o tráfico de droga no nosso país, entre aspas. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele não vai ser preso. Ele é detido hoje e solto amanhã, não cumpre pena. As medidas socioeducativas não dão resultado nenhum. Então eu acredito que, além disso, da impunidade que a sociedade não suporta mais, note bem que os crimes são muito violentos. Nas mãos desses jovens, a violência é algo sem controle. Eles cometem com requintes de crueldade. Não só os assaltos à mão armada, quando agridem famílias, estupram jovens, adolescentes, mulheres, sabe que nada vai acontecer. Chega ao cúmulo de quando o preso ameaçar o delegado. Dizer, doutor, eu lhe conheço. Nós temos casos em Santa Catarina que o adolescente ameaçou o delegado de morte. E o delegado não pôde fazer nada. Nós temos casos onde os policiais são processados quando prendem esses adolescentes e muitas vezes têm que usar a força. Então, acho que tudo isso se soma à impunidade. Isso faz com que a população brasileira queira a redução da maioridade penal. Isso faz com que esse jovem crie coragem. Eu acredito que nas mãos da justiça, e ela sendo feita com austeridade, num sistema prisional diferenciado, que também, esse é o meu ponto de vista, eu creio que esse de 16 anos criminoso hoje poderá aos 23 ser um homem recuperado. Mas esse de 16, se não tiver nenhum destino e não cumprir nenhuma pena, com 19 é um bandido profissional, de alta periculosidade e ameaçando a vida da população brasileira. Então, essa é a minha tese. Olha, deputado, os seus colegas que são contra a redução, na mesma comissão, ou até que estão fora da comissão, mas que, enfim, têm direito a voto como qualquer deputado,
Eles alegam o seguinte, que a questão não seria tanto de redução de maioridade, muito mais da efetivação de políticas públicas mais sérias, no sentido de dar apoio a fim de que esse jovem não delinquisse. O que é que o senhor acha dessa posição? Porque há uma diferença muito grande, né, entre simplesmente punir ou então preparar o país para enfrentar o problema muito mais nas causas do que nos efeitos. Esse discurso é mais de 20 anos que se repete e nada deu resultado. Olha, o ECA foi aprovado, veio aí uma nova sistemática, a educação, os governos investem 25% do orçamento de educação. A média geral do país se investe bem em educação, a média geral. Nós temos algumas exceções de dinheiro desviado, que deveria ser para investir na educação. Então não falta investimento em educação. O problema está na índole desse adolescente. Está muitas vezes pela falta de trabalho. Eu acho que a vagabundagem ajuda muito também. Porque se ele tivesse uma carteira assinada acima dos 14 anos de idade, não daria tempo para isso. Porque boa parte dos congressistas que aqui estão, a grande maioria absoluta, começou a trabalhar aos 12, aos 14, não deu tempo para delinquir. Então nós temos tudo isso, excesso de benefícios, poucos deveres, poucas obrigações e muitos direitos. Então isso também contribui. Então eu acho que esse discurso é batido, porque nada disso deu certo até aqui. Se nada disso deu certo até aqui, vamos tentar algo diferente. Reduzir a maioridade penal, mas há de se fazer uma observação. O governo tem que ter um projeto de segurança pública para o país. Tem que ter um planejamento. Ah, mas não há recursos? Houve dinheiro para a Copa do Mundo. Há dinheiro para tanta coisa supérflua nesse país, mas para a segurança pública tem que haver. Para construir um sistema prisional diferenciado, com escolas, com emprego lá dentro para esses jovens trabalhar. Voltado à recuperação, efetivamente. Efetivamente. Cumprir pena se recuperando. Não é só recuperar, não. Vai ter que sentir na carne, vai ter que sentir. Tem que ter a punição e a recuperação. Punição e a recuperação, eu defendo isso. Colocar esse jovem dentro do sistema prisional existente no nosso país não vai resolver nada, vai piorar. Agora, deixar na impunidade, também não concordo com isso. Eu prefiro ele preso lá dentro do presídio, do sistema prisional existente hoje, pagando pelo que fez, do que ele matando as pessoas que ele mata hoje aqui fora, e amanhã ele volta na casa daquele que denunciou. Ele ameaça o pai da vítima, a mãe da vítima, o filho da vítima. Ele perdeu o controle. Então, por isso que eu defendo isso, reduzir, mas tentar recuperar. Tem muita gente que tem recuperação, tem gente que não tem. Agora, tu tem que criar um sistema para isso. Deputado, só para encerrar, o senhor acha que aqui no Brasil existe algum estado, algum município que tem alguma experiência exitosa de políticas capazes de conter essa delinquência juvenil? Eu acho que não há nada que se possa dizer que está dando muito resultado, porque quando não tem pena, não se cumpre pena, não há recuperação. Porque é muito à vontade, não tem nem estrutura para atender esses adolescentes quando são detidos por uma medida socioeducativa. Agora, eu posso te dizer que no país, Santa Catarina como exemplo, nós temos um sistema prisional parcialmente, algumas unidades, que está recuperando detentos porque tem trabalho lá dentro. Porque os presos trabalham em penitenciárias, como é o caso da penitenciária agrícola em Chapecó, do presídio industrial lá em Joinville. Quando o preso trabalha, ele tem como se recuperar. Quando ele fica ocioso, só se alimentando, tomando banho de sol e pensando no qual é o próximo crime, não tem recuperação. Então é prático, é básico. É só nós termos o quê? Um sistema prisional que puna aquele que precisa ser punido, mas dê uma possibilidade de se recuperar. Não é só prender. Prender, você vai tirar o direito de ele andar solto por aí em liberdade. Mas prender, para ele sentir que ele está pagando uma pena. E obrigatoriamente vai ter que estudar. Obrigatoriamente vai ter que trabalhar. Aí nós estamos falando de uma possibilidade, de uma oportunidade. Oportunidade. Se daí foi assim, os nossos pais nos ensinaram assim. Nos bons tempos da varinha de marmelo, aquela que educava, ela corrigia. Não era uma agressão. Aquilo a gente marca pro resto da vida. Hoje, nos dias de hoje, infelizmente, isso é coisa do passado. Então, eu creio, tem que ser educado, reeducado, mas tem que cumprir pena. Cadeia para bandido, independente da idade. Deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. O tema é sempre interessante e com certeza a gente vai ter que voltar a ele. É palpitante esse. Até que haja uma decisão. Um lembrete para você de casa, o Palavra Aberta está ouvindo o maior número possível de deputados sobre essa polêmica em torno da redução da maioridade penal. Se você quiser ter acesso
as outras entrevistas que nós já fizemos aqui sobre esse tema, é só acessar o programa Palavra Aberta no site da Câmara dos Deputados. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.